Teacher Priscila Mori e hoje eu vou dar para vocês 3 dicas para vocês estudarem todos os dias e se tornarem cada vez mais fluentes. Ok, here we go. Então eu vou falar 3 coisas para vocês estudarem todos os dias para se tornar cada vez mais fluentes em inglês, ok? A primeira é pronunciation. Muita gente começa o inglês com vergonha, com aquele medo de falar errado. Gente, mas olha só, practice makes perfect. Quanto mais você praticar, mais perfeito, mais assim, igual aos nativos a gente vai falar, tá? Então não adianta você ter um grammar, uma gramática super boa e você não conseguir pronunciar a palavra correta. Tá? Eu conheci, quando eu fiz intercâmbio, muitos japoneses, não que nem eu, japonesa brasileira, mas japonês raiz do Japão mesmo, que eles são muito bons em gramática. Eles são muito bons em gramática. Pensa num povo que sabe assim, sabe, as regras e tudo mais, só que na hora de pronunciar, eles não conseguiam, gente. E aí a gente não consegue entender. Então, olha a importância da pronúncia. Eu vi muitos já professores que assim dão muita ênfase no básico, na gramática. Não cometam esse erro, porque aí a nossa tendência é a gente ler as palavras em inglês conforme a gente lê as palavras em português. E aí quando você vai falar realmente, vai treinar sua pronúncia em inglês, aí você já está com um vício errado. E para tirar esse vício, vixe Maria, ó, por exemplo, quando você vai estar dirigindo e você pega um vício errado e você vai fazer o teste para tirar a sua carta, para você tirar aquele vício é horrível, não é? É quase impossível. A mesma coisa em inglês. Quando você aprende errado uma palavra, você inconscientemente vai falar a palavra de novo errado. Para você tirar esse vício é muito difícil. Então, juro, eu bato a tecla e eu até gosto quando os meus alunos falam: teacher, não sei nada de inglês, vamos começar do zero, que aí sim a gente consegue fazer um trabalho com base e assim distribuído, com pronúncia, com gramática, ter aquela base forte para montar aquela casa com uma estrutura forte, sabe? E não uma casa com uma base assim que você sabe se virar no inglês, mas fala tudo errado, não é mesmo? Não adianta. Então, só para finalizar aqui, estudem gramática e pronúncia juntos, tá? Não estuda a gramática antes para depois estudar a pronúncia, não. Peça pro teacher já falar como você pronuncia a palavra corretamente. Muitas vezes eu vejo até que os meus alunos, eles têm dificuldade de ler a palavra e pronunciar. Às vezes eu falo: não olha a palavra, olha para mim, look at me, e pronuncia como eu falo. Às vezes, você escutar só e repetir é mais fácil do que você ler, porque a nossa tendência é você ficar lendo que nem a gente lê em português, e é errado, ok? Outra dica para você treinar sua pronúncia é você sempre escutar nativos, tá? Seja em filme, seja num vídeo no YouTube, seja num podcast, seja em qualquer forma, e você repetir. Tá? E você repete, tenta gravar, porque muitas vezes a gente repete, acha que a gente está falando igualzinho ao nativo, mas quando a gente escuta, a gente fala: nossa senhora, que péssimo. Então, tenta escutar o nativo e tenta repetir, tá? Pode ser no começo palavras, começa por palavras soltas: book, chair, window, blind. Tenta por palavras soltas, depois vai por frases. Tá? Vocês vão ver como que vocês vão melhorar. Ok, guys. O segundo tópico que eu quero dar dica é sobre gramática, tá? É meio polêmico gramática, porque muitos alunos falam que não quer estudar gramática, quer só conversação, mas como que você vai falar sem ter a gramática, sem saber qual verbo usar no futuro, no passado, não é mesmo? Então tem um pouco de gramática sim. Então, vocês têm que identificar, para quem já sabe um pouquinho de inglês, qual que é a sua weakness, qual que é a sua fraqueza, onde você precisa melhorar. São nas frases do presente, no uso do presente, ou é no passado, ou é em condicional. Vocês têm que identificar
aonde que vocês têm deficiência e focar nisso. Não tenta aprender a abraçar o mundo, porque aí, tipo, você começa a estudar tudo misturado e acaba não aprendendo nada e fica desmotivado. Então vai parte por parte. O que acontece normalmente nas escolas de inglês, os professores ensinam o presente antes, tá? E depois, normalmente, eles ensinam o passado ou o futuro. Tá? Só que no inglês eles têm o present perfect, que também é o presente perfeito, que é um verb tense que não existe no português, tá? Então por isso que acaba ficando um pouco difícil, porém não impossível, ok? E tem condicional. If I were you, I would be rich. Se eu fosse você, eu ficaria rica, eu estaria rica, tá? Então tem infinitas coisas que a gente pode aprender em inglês e é bom você identificar uma para você chegar, focar naquela, pedir para o seu teacher, assistir vídeos, porque assim, hoje na internet, no Google, tem milhões de professores de inglês, milhões de sites de inglês, então a gente se sente overwhelmed, né? A gente se sente assim com muita informação e a gente se sente perdido e às vezes dá desespero e tipo, desmotiva, não é? Então, identifica seu ponto fraco, pega aquele professor que você sabe que é bom, que assim, já vi muito professor também dando dica errada, cuidado, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem pra mim que eu posso dar umas dicas de site de gramática, por exemplo, a BBC Learn English é muito boa também. Vou deixar aqui escrito pra vocês treinarem, ver essa parte de gramática também, esse site é muito bom, ok? Number 3. O número 3, vocabulário. Gente, vocabulário, eu acho que, juro, não sei elencar qual que é mais importante, pronúncia, vocabulário ou gramática, mas vocabulário, eu acho que talvez seja tão importante quanto pronúncia. Por quê? Porque sem vocabulário, você não consegue fazer nada. Se você chegar e falar assim, por exemplo, loja Apple, você vai falar Apple Shop. As pessoas vão te indicar, ali a loja da Apple, é ali. Agora, se você não souber, tipo, como que fala loja, shop, como é que você, tipo, vai perguntar? Não tem como, não é mesmo? Então, vocabulário é essencial. E teacher, como que eu vou aumentar meu vocabulário? Essa era uma das minhas dificuldades quando eu estudava inglês. A gente sente que a gente sempre usa as mesmas palavras, não é mesmo? Que o nosso vocabulário nunca melhora. Como que eu faço para melhorar esse vocabulário? Então, olha só. Depende, se você for fazer um exame teste, por exemplo, do Cambridge, um FCE, um IELTS, você tem que estudar o vocabulário para esse tipo de teste, para esse tipo de exame, tá? Agora, se o seu foco for inglês para o trabalho, aí você tem que estudar vocabulário de business, né? De reuniões, de conference calls. Agora, se o seu objetivo for viajar, aí o que você vai estudar? Como fazer compras, quanto custa o produto, como que pede um tamanho menor, ver o tempo, enfim, coisas, vocabulário do que você quer. Não tente abraçar o mundo e tentar aprender todos os vocabulários possíveis e imaginários. Foca, tá? Escolhe um tema e faça uma listinha de vocabulário para vocês verem como que vocês vão melhorar. E aí, nessa listinha de vocabulário, não esqueçam de treinar a pronúncia. Ah, teacher, mas como eu vou saber se está correto? Gente, escreve no Google, por exemplo, casa, house, pronunciation. E aí tem um lugar que você clica que ele fala a pronúncia, tá? E aí você vai repetindo, clica e repete, tá? Muitas vezes quando eu tenho dúvida também, eu faço isso. Então, não tem desculpa, no excuse. Olha só, outra dica você faz uma lista, falando ainda de vocabulário, de gramática, de tudo, tá? Eu não confio na minha memória. I don't trust my memory. Do you? Vocês confiam? Eu não confio. Então, diariamente, faça uma lista das palavras novas que vocês veem e aprendem no dia a dia. Seja num filme, numa série, escutando uma música. Anota. E depois, se você não sabe a tradução, você pesquisa, tá? Porque são coisas que são pertinentes, que são do seu interesse. Você tá olhando lá o Instagram, você olha essa palavra, por que ele usou essa palavra? Anota no seu bloco de notas e depois pesquisa, tá? E assim, gente, vai fazendo uma listinha, vocês vão ver como que seu vocabulário vai aumentar,
ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se funcionou, ó, dá um like aqui, compartilha e se inscreva no meu canal para próximas dicas, ok? See you guys, thank you!